Foram apreendidos, na época, um HD com 1 terabyte de imagens de crianças nuas ou sendo abusadas. 1 terabyte. O que é mais estarrecedor, aliás, é que essas imagens não eram imagens feitas por inteligência artificial, não. Eram imagens que ele tirava. Ele tirava isso no estúdio dele e vendia essas imagens na Deep Web. Meu nome é Rodrigo Delmasso e esse é um dos episódios mais marcantes na minha vida política. Vou contar a história de como é que nasceu esse negócio. Então, em 2014, eu fui candidato pela segunda vez a deputado distrital e uma das bandeiras que nós levamos para as ruas foi justamente o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente montou uma cartilha e nessa cartilha tinha ali 2 livros didáticos que estavam sendo utilizados nas escolas públicas no DF que estavam ensinando as crianças a como manter relação sexual. Foi matéria de jornal, né? O Jornal de Brasília que acabou replicando, fazendo disso uma matéria, tal, enfim. E nós fomos para as ruas, né, na época da eleição, para perguntar para as pessoas se elas eram favoráveis àquilo, né? Ter livros que incentivavam as crianças a ter relações sexuais. É claro que a resposta unânime era dizendo que não. Bem, ganhamos a eleição e já em 2015, no início de 2015, tomamos posse e a primeira atitude que nós fizemos foi oficiar a Polícia Civil e, na época, a Secretaria da Criança, aqui do Distrito Federal, para que nos passasse um relatório de quantidade de denúncias que eram feitas em relação ao abuso sexual de crianças e adolescentes, para que começasse a embasar um requerimento de CPI de combate à pedofilia aqui em Brasília. Quando a gente recebeu esses números, ficamos estarrecidos, que eram números muito altos. Conseguimos colher as assinaturas mínimas, né, para a instalação da CPI. A CPI demorou um pouco para ser instalada, né? À época, a presidência da casa demorou um pouco para instalar a CPI, mas conseguimos a instalação da CPI com 5 membros. Eu era o presidente da CPI e, à época, a deputada Sandra Farage foi a relatora da CPI de combate à pedofilia. E o que é mais interessante, que a gente começou com uma linha de investigação mais voltada à questão do abuso sexual de crianças e adolescentes relacionado a abusos que acontecem em botequins, né? Muitas vezes em bares, mas o processo de investigação nos levou a uma rede que era a Deep Web, e a investigação apontou que existiam algumas pessoas que usavam a Deep Web para vender imagens de crianças nuas para pedófilos. Então você tinha ali um mercado, né, que foram feitos em cima disso. Bem, com base nisso, a gente conseguiu a primeira autorização para fazer busca e apreensão na casa de um fotógrafo, morador do Sudoeste. E quando a gente fez a busca e apreensão, foi algo assustador. Da quantidade de imagens que ele tinha de crianças nuas, até mesmo de crianças tendo relação entre si e entre adultos. O que é mais estarrecedor, aliás, é que essas imagens não eram imagens feitas por inteligência artificial, não. Eram imagens que ele tirava. Ele tirava isso no estúdio dele e vendia essas imagens na Deep Web. Foram apreendidos, na época, um HD com 1 terabyte de imagens de crianças nuas ou sendo abusadas. 1 terabyte. É muita coisa. Com isso, a CPI pediu para a Justiça a prisão preventiva desse fotógrafo, ele foi preso, logo em seguida foi condenado justamente por utilizar essas práticas. E com isso, a própria CPI começou a ter uma notoriedade na imprensa aqui em Brasília, a gente começou a receber denúncias. Nisso, a gente acabou fazendo uma busca e apreensão na casa de um professor de música, que fazia parte de uma rede de aliciamento de menores. Então a gente está vendo muito essa questão da adultização hoje, mas isso lá em 2015, nós descobrimos, via a CPI da pedofilia, a utilização da Deep Web para comercialização de conteúdos para pedófilos, partindo do Distrito Federal. Bem, com isso a CPI se encerrou logo 2 anos depois, a gente já conseguiu aprovar o relatório. O Ministério Público do DF teve uma atuação fenomenal, porque pegaram todos quem a gente pediu indiciamento, eles abriram o processo penal e todos aqueles que a gente pediu indiciamento, o Ministério Público conseguiu comprovar na justiça e eles estão presos hoje. Por que isso é importante, né? Porque muitas pessoas perguntam, mas CPI vai dar em pizza, tal, aquela coisa toda. A gente está usando um instrumento, usou um instrumento na época, que é o instrumento do parlamento, que muitas vezes é utilizado para fazer desgaste político, mas para dar uma resposta para a sociedade. E com isso, a gente fortaleceu alguns programas e projetos aqui em Brasília, justamente de recuperação desses jovens que acabaram, que foram vítimas, que são vítimas de abuso sexual, como o programa Vira Vida, né? O programa Vira Vida, que é um programa feito pelo SESI,
e pelo Senai aqui em Brasília, eu acabei destinando diversos recursos por meio de emenda parlamentar pela manutenção do programa, e esse programa, durante o mandato que a gente teve, recuperou quase 800 jovens e adolescentes e jovens que foram abusados, certo? É um programa que depois a gente instituiu como política pública. Infelizmente, que como a gente, na última eleição perdeu o mandato, não perdemos a eleição por voto, perdemos por causa do sistema eleitoral. Ele acabou, não teve nenhum parlamentar que assumiu o projeto, e o Fundo do Direito da Criança e do Adolescente também não assumiu o projeto, mas o que a gente pôde fazer, a gente fez. A gente criou uma lei instituindo o programa Vira Vida como uma política pública. E agora o nosso, vamos dizer assim, o nosso sonho é que esse projeto ele volte a ser realizado novamente. Por quê? Porque não adianta só você combater, é importante se combate o criminoso, o pedófilo, precisa ser preso. Mas e a criança que sofreu abuso? Como é que ela fica emocionalmente? Como é que ela fica psicologicamente? Como é que ela vai ser reinserida na sociedade? Não adianta só eu botar o meliante, ou o criminoso na cadeia e não fazer nenhum programa de ressocialização desse jovem, dessa criança que sofreu abuso. Que, infelizmente, isso acontece todos os dias. Todos os dias. Ainda mais agora com o advento, com a proliferação dos jogos eletrônicos, certo? Que levam essas crianças a terem esse acesso mais rápido a adultos que estão ali para cometer o mal. Então, assim, só sabe a dor e o estrago que se faz na alma de uma pessoa quando é abusada. Quem foi abusado? Então, quem passou por isso, talvez a pessoa que está nos assistindo aqui, ela já passou por isso, sabe? Talvez sofreu abuso no passado. Tem muitos adultos que não conseguem permanecer nos seus casamentos por causa da dor no passado. Muitas mulheres não conseguem se relacionar com outros homens ou até mesmo manter um relacionamento porque foram abusadas no passado. E o que o Estado faz com esses jovens hoje? Nada. Por isso que criamos a política pública do Vira Vida, que infelizmente não teve financiamento, mas o que a gente quer é que retorne o financiamento, porque é um projeto, não é um projeto, uma política pública precisa ser permanente. A recuperação e a reinserção desses jovens que foram abusados. Quando eu falo jovem, não é só menina, não. Majoritariamente são mulheres. Tem meninos que são utilizados, por exemplo, para ganhar dinheiro para levar dentro de casa, com 14 anos, com 13 anos de idade, e ficam nas ruas oferecendo seu corpo para quê? Para ganhar R$50, para fazer algum tipo de ato libidinoso, certo? Para ganhar R$50, R$60 para levar dentro de casa. O que a gente vai fazer com esses jovens, com essas crianças? Precisa de programas que reinsiram, que ressignifiquem a vida deles. Tem um caso no Vira Vida que eu falo que me marcou muito. Primeira vez que eu fui conhecer esse programa, eu não era deputado ainda, e aí eu estava sentado lá para ver a formatura, dos jovens, e teve uma menina que chegou e ela falou assim, ela tinha ouvido da mãe dela que ela não dava nem para prostituta. E aquilo marcou, ela virou prostituta com 13 anos de idade e foi encontrada pelo Vira Vida, e naquele momento ela estava deixando de ser prostituta e ia realizar o sonho dela de ser comissária de bordo. Foi contratada por uma empresa aérea, ela estava trabalhando, estava estagiando, acabou contratando ela. E o que eu acho interessante, olha só como a vida é. Eu estava num voo para São Paulo, indo da Latam, quem estava como comissária de bordo? Essa menina. E ela chegou lá, ela falou assim, depois de muito tempo, uns 2, 3 anos depois, eu já era deputada, ela falou, poxa, eu fiquei muito feliz por você estar incentivando e financiando por meio de emenda parlamentar o programa Vira Vida, que tem transformado a vida que transformou a vida dela. E hoje ela está aí, conseguiu, vamos dizer assim, realizar o sonho dela, Então eu paro para pensar, ela teve a oportunidade de mudar de vida. E aqueles jovens que não tiveram? E o porquê não o Estado não proporcionar isso? Então hoje nós temos uma lei, que é uma lei distrital de minha autoria, que coloca o Vira Vida como uma política pública. O que falta agora? É financiamento. Ah, falta dinheiro? Não, dinheiro tem. O Fundo da Criança e do Adolescente tem dinheiro para isso. O que falta agora? Essa vontade política de voltar a fazer isso. E tudo isso aconteceu fruto do trabalho da CPI da pedofilia na Câmara Legislativa, que nós fizemos. Um trabalho, assim, doído para quem é pai. Você abriu uma imagem, criança de 9 anos de idade, Eu nem consegui ver. E essa imagem, você saber que ela está sendo comercializada, que ela foi comprada ali por $1.000, $2.000, para um pedófilo fazer, sei lá o que for. Então, assim, é importante que a gente consiga trabalhar para que Brasília possa ser a cidade de proteção integral da criança, certo? Por isso que eu acredito que a Câmara Legislativa precisa novamente, ainda mais agora que é o assunto da adultização
né, tá voltando aí, precisa novamente, vamos dizer assim, reativar a CPI da pedofilia. Eu acho que essa CPI ela deveria nunca terminar na Câmara, né? Eu acho que é importante, porque quanto mais a gente age para a proteção das nossas crianças, nós estamos protegendo as nossas famílias.